para a lei da graça. E vivendo para a lei da graça, né? Que vivemos na lei que vivemos hoje. Mas depois tem a lei da graça aqui. Porque agora tinha a lei, mas agora é a lei da graça. A graça, né? De nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 7, nós vamos ler do 1 até o 6. Não sabeis, vos irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que viver? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligado pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamado adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Agora o versículo 4 ao 6 que o pastor vai comentar, né? Assim, irmãos, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não da velhice da letra. Amém. Amém. Glória a Jesus. Mas, irmãos, quer falar alguma? Tem a oportunidade. O Luiz quer falar? Fala o que vocês querem que eu fale. Não, eu não eu quero que você fale o que você Não, foi comentando a respeito. Então, a lei da graça e a lei que nós vivemos antes, né? O batismo não é apenas um banho na água. O batismo é apenas uma confirmação da fé das pessoas que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, e agora publicamente eles confessam esse ato de fé, que o batismo não é a salvação em si. O batismo é apenas confirmando que vocês aceitaram Jesus Cristo como Salvador e agora estão dando prova disso. Por isso que as crianças não são batizadas. Quando as crianças, a igreja metodista, a igreja presbiteriana e a igreja luterana, elas batizam crianças igual à igreja católica. Mas a igreja dos protestantes, no caso a igreja pentecostal, ela não batiza as pessoas sem ter fé. Só batiza vocês depois de vocês professar que tem fé no Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Hoje é um símbolo que vocês estão recebendo uma lavagem por fora, mas nascendo da água do Espírito é a regeneração de dentro para fora, quando vocês aceitaram o Senhor Jesus Cristo, de sorte que a salvação por vocês no Senhor Jesus Cristo. A salvação não leva nada de mal na vida das pessoas, mas sim liberta as pessoas do mal que tem dentro. Você diz no livro de 2 Coríntios 5,17, que você, quando aceita Jesus Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, e que tudo se tornou. A partir de hoje, vocês estão selando um compromisso com o Senhor Jesus Cristo para vocês se tornar novas criaturas. Se as pessoas estão na usina trabalhando, o dono da usina tem 3 filhos. E registra os 3 filhos como sendo filho dele, tem direito à herança da usina. Mas se ele criar 3 filhos mais, e aqueles filhos não forem registrados lá na usina, não forem registrados como filho dele, ele não tem herança na usina. Porque o nome dele não está registrado como filho. Agora, hoje, vocês aceitando Jesus Cristo como seu Salvador e sendo batizados, vocês passam a ser registrados como filhos no livro da vida. E vocês agora podem clamar, como diz no livro de Isaías 58, verso 9, quando vocês clamar, o Senhor diz: eis-me aqui, o que é que queres que eu faça? Porque Ele está pronto a escutar as petições dos filhos. Jesus Cristo certa vez falou que os pães não eram para ser dado aos cachorrinhos, mas sim aos filhos. E vocês, a partir de hoje, não são mais criaturas, passam a ser filhos de Deus e têm direito de clamar, e o Senhor responde
as orações de vocês. Basta tão somente crer. É pela fé que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, e hoje vocês estão fazendo essa confissão de fé, provando que vocês foram lavados pela palavra. No livro de Ezequiel está escrito que ele ia aspergir a palavra sobre as pessoas. Então, as pessoas às vezes batizam, essas que batizam as crianças, falam daquela aspersão, pensam que está batizando com aspersão, porque as pessoas, aquilo era o que foi mandado, mas não. Jesus Cristo disse que é o que crê e for batizado. A aspersão apenas era a palavra para ser divulgada. A palavra de Deus é a água que lava a vida das pessoas. O Senhor Jesus Cristo disse: vós já está limpo pela palavra. Então a palavra de Deus, ela limpa o coração das pessoas para ter uma nova vida. Amém? Amém. Muito obrigado. Então, eu quero falar, Lidia que leu, quer dar um versículo para os irmãos? Não quer? Leonardo, eu não gosto de ver ninguém calado, porque todo mundo está meio calado. Não, mas porque está querendo ouvir o senhor. Então diz o seguinte, irmão leu Paulo falando da lei para os que conheciam a lei. Por exemplo, a lei caducou. Foi preciso de formar-se uma nova aliança. A aliança velha, que o homem tem, por exemplo, aquele que era casado com a religião velha, agora não é mais com a religião velha, agora é com uma coisa nova. Permita-te eu falar isso. E se nós somos casados estamos fazendo uma nova aliança, é verdade que a velha, porque a outra envelheceu. Do que envelheceu, perto está de se acabar. Tá certo? Então Paulo está falando para os caras da lei. Então o que ele usou? A figura da mulher e o marido. Então, quando aqueles caras lá não que seguiam a lei, ele não podia ser de outra religião que cometia adultério diante de Deus, porque era obrigado a obedecer os mandamentos de Deus. Mas quando a lei envelheceu, foi preciso vir outra lei da graça, que não é mais olho por olho, nem dente por dente. É a lei da graça, a lei da misericórdia, a lei do amor. Então veio pela pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então, o que acontece? Nós morremos para a lei, mas vivemos por meio da graça. Nós alcançamos agora, a nossa fé nos transmite a uma nova aliança para termos uma nova vida, andarmos em novidade de vida, viver em novidade de vida, não querer guardar rancor um do outro, não querer andar brigando uns com os outros, porque nós somos irmãos. Então o que acontece? Quando vocês agora voltar para a velha aliança, vocês estão cometendo adultério, porque vocês já estão mortos para a velha aliança, que era a religião velha que vocês tinham. Agora estão para Cristo. Estão para Cristo? Abidias, todo você, Gálatas 2,19, Luís Colossenses 2,14, Sebastião, deixa eu só achar o versículo, Sebastião. Gálatas 5,22, o Sebastião. O meu é 3,19, né? 2,19. E Luís Colossenses 2,14. E Leonardo, Efésios 2,15. Por favor. Vamos ver a Abidia. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Amém? Eu pela lei estou morto para a lei. Para a lei. Mas para viver? Para Cristo. Para Deus. Então vocês agora, para a lei dos velhos costumes, a lei de tudo que vocês tinham no coração, que foram ensinados desde criança, como eu também fui. Apesar de ser um desobediente à religião antiga, que eu não gostava mesmo. E graças a Deus porque pregaram um dia para mim o Evangelho. Então, vocês agora estão mortos para as coisas velhas, mas vivos para Deus. Leonardo, que é poucas coisas. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. O seu é Gálatas 5:22. Pois bem, aquela parede de separação que havia entre nós, os gentios e os judeus, foi desfeita por meio da morte de Cristo. Para quê? Para que aquela barreira que havia por causa das cerimônias que eles faziam, que nós não podíamos tomar parte em nada, o gentio ficava no pátio de fora,
Tá certo? Aquilo foi derrubado pela morte de Cristo. E agora nos tornamos um povo só, uma nova criatura, um novo ser, um novo viver é o nosso. Quem fumava não vai fumar mais. Amém, irmão José? Amém. Ó, o testemunho, o que nós estamos falando aqui não é com José Pessoa, é com Deus. Entendeu? Então, se essas coisas é com Deus, Deus não precisa ninguém dizer para ele que eu minto, que eu roubo, que eu compro não pago, que eu fumo, que eu bebo, que eu minto, que eu adultero, que eu faço coisa errada, que eu cobiço a mulher do meu próximo. Não precisa ninguém dizer para ele, está vendo. É um compromisso muito sério. Tá certo, Luiz? Não, é o seu. É o seu. Aqui diz o seguinte, versículo 14 de Colossenses 2. Todos abriram? Colossenses 2, verso 14, diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e a tirou do meio de nós, convertendo do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém? Então aquilo que... Lê de novo, Luiz. Lê de novo o segundo versículo. Diz aqui: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira era contrário, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Amém? Amém. Nós era tudo para nós que havia, nós não tínhamos parte nas ordenanças dele, tínhamos um impedimento. Mas agora, por meio de Cristo, foi tirado do nosso meio e foi cravado aonde? Na cruz. Agora todo mundo tem acesso a Deus por meio da fé, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sebastião. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Amém? Agora Amém. vocês vão ter que produzir o fruto do amor. Quantas coisas tem nesse versículo aí, Leonardo? São 9. 9. Primeiro é amor. Em outra palavra, caridade. Tem que ter amor, tem que fazer se empenhar pelo máximo, ter amor uns com os outros. E até com o nosso inimigo. Porque a nossa mente velha, que nos impedia ir a Deus, foi tirada do nosso coração, tirado tudo que era velho de nós, da nossa mente, do nosso coração, e foi cravado lá na cruz, por Cristo. Nós não tem nada a ver com as coisas velhas. Nós agora temos a ver com as coisas novas. Mudança de vida, mudança de olhar, mudança do falar, mudança do agir, mudança de tudo se fez novo. Porque as coisas velhas ficam para trás. Aleluia. Não é aquele irmão que disse assim. Então, no norte tem uma história que diz assim, volte. O irmão era crente novo e falou assim, esse cara gosta de dizer dito. Ele falou, arrumou uma sacola e foi para o norte, foi para o sertão, Rio Grande do Norte. Daí ele andou, não achou ninguém dizendo dito, né? Aí ele voltou, quando chegou, o pastor perguntou, irmão, e aí? Ele falou assim, não peguei nada, pastor, eu volto, passo para dentro do saco. O pastor falava contra os ditos, mas ele também estava dizendo. Então, eu só posso falar isso, porque eu tenho que apresentar para vocês um verdadeiro Cristo nascido em mim, para que eu possa, por meio da palavra e da minha fé na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acompanhando o estilo de mim, eu possa pronunciar coisas novas para vocês, na mudança de vida. Mesmo que eu esteja calado, seja em mim uma pessoa que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Do amor. Glória a Jesus. Eu tenho que amar todos vocês. Agora dura isso. Que eu tenho que amar todos vocês e vocês também não me amam. Aí é ruim. Todo mundo quer que eu compreenda. Por exemplo, eu tenho que compreender esse, tenho que compreender o Rosinho, tenho que compreender aqui, como você chama? Fábio. Tem que compreender o José, tem que compreender a irmã Maria Luiz. Você não fica nervoso comigo não, né? Vamos contar a cana junto aí. Tem que compreender esse moço, tem que compreender o Luiz Pessoa, tem que compreender o Elias, o moço do ventilador bonito, né? Vamos lá. Compreender esse aqui, Alexandre. Não? Compreender a nossa irmã, qual é o seu nome? Diana, compreender? Mas lá não. Rosa? Glória, compreender essa aqui, compreender esse moço, aquele, todo mundo. Agora, se perguntar, se eu fizer uma coisinha errada, todos vocês já vê. Ah, o pastor fez isso errado. Mas que diferença tem de vocês? Eu tenho carne como vocês, tenho sangue como vocês, só não tenho juízo que vocês têm. Vocês estudaram, eu não estudei. Então, qualquer coisinha é o Tião que fez lá no
É o Tião que fez lá. Aí eu chego, pisa fogo. É o Tião que fez. Aí já fala assim, agora não é o Tião não, agora é o Benedito e a esposa dele. Tocaram fogo lá no rosto dos profetas. Aí vira para lá e fala, sabe quem agora? É o Mariano. Todo mundo tem a mostrar para os dirigentes, mas não mostra para si. Agora eu pergunto, quem não tem defeito aqui? Ou quem não é defeituoso? Ninguém, não tem ninguém aleijado. Nós erramos por palavra, erramos pelo olhar, pelo imaginar, fazer juízo temerário antes da hora, dizer que fulano é isso, fulano é aquilo, não é isso? Agora, se eu falar, eu vou falar assim, o pastor falou. Então, irmão, chega a hora que o Abdiel leu o verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu de entre os quê? Os mortos. Os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Então tudo que eu fizer agora é dar fruto para Deus, mostrando que as coisas velhas que morreram para aquilo, e agora estamos em Cristo. Vamos dar coisas novas, produzir frutos de bondade, fruto de gozo, fruto de alegria. Não querer mais voltar as coisas do mundão aí, como alguém batiza, no dia está lá. Aí não dá certo. Não é certo, meu querido? Então, é nova criatura, como diz em Coríntios, capítulo 5, verso 2 Coríntios 5, 17. Tudo se fez novo. Então, mas aqui, já porque eu já terminar. O verso 5 é que diz que estava, né? Por quê? Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, a salva pela lei, operava em nossos membros, a fim de darmos fruto para morte. Tudo que nós fazíamos antigamente era para a morte. Tá certo? Era para morrer. Cada dia ficando pior, cada dia ficando mais velho, mais velho. Mas no verso 6, que dia? Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Amém? Não, mas naquela velha vai minha lá. Não, eu me batizei, eu vou continuar do mesmo jeito. Chegar em casa, vai que nem aquele irmão lá de... Tá o irmão que tocava o acordeão lá. Rosa. Nós não tem Teodoro Sampaio, vamos ver lá a cidadinha menor que tem o Zé Pedro começou lá o trabalho. Rosângela, não. Rosana. Português ou Rosana? Rosana. Rosana? É Rosana. É, isso mesmo. Aí o irmão foi... Bebia, chegava em casa, batia, e batia todo mundo, ele gritava lá e mandava na casa. Um dia aceitou Jesus. Que não é o caso de vocês, nenhum. Aceitou Jesus. Um dia fazer o batismo, aí a mulher pegou um cabo de vassoura, já correu atrás dele, já xingou as irmãs que passaram do caminhão, tudo de biscate, e foi uma coisa, ele chamou de... Não foi nem só biscate. Posso falar o nome que ela falou? Não tem problema? Chamou de puta, chamou as irmãs da igreja, tudo de puta. Você já vai com a sua fulano, né? Coitado, foi batizar. Era dia de ceia, como hoje também, é dia de ceia à noite. Aí quando ele chegou em casa, pôs o pé, ela caivarou ele no pau. Ele pegou, foi a mulher. Agora você é uma nova criatura. Mas é isso mesmo, você foi com aquelas fulanas, ele pegou ela assim, dá licença aqui, moça. Dá aqui, ó. Eu quando da cozinha, vai. Quando da cozinha, foi em casa, Não vai fazer isso em casa, gente. Não vai esse ano. Chegou no outro canto aqui, mostrou outro canto da cozinha. Ele foi mostrando tudo, não fala não. Pelo amor de Deus. Aí quando foi, os moleques correram todo mundo. Ele pegou um por um, pôs tudo ali, tudo já ralado, a mulher já estava toda ralada. Tal. Agora aceita Jesus. Todo mundo passou a ser crente do corpo, estava comendo. O corpo comeu. Falou, ó, quando eu bebia, eu batia em todo mundo, só era bom. Agora aceita Jesus, sou ruim. Não fumo mais, não bebo, não tenho relações com mulheres do outro homem. Vivo uma vida servindo a meu Deus, estou na igreja, servindo a Deus, cantando, adorando a Deus. Você está querendo bater em casa da vassoura, agora cor você. Aí todo mundo, toma banho. Aí todo para a igreja. Chegaram na igreja, passou. A mulher com o rosto meio ralado, as crianças tudo me pelada de cinta. Falou, pastor, tudo crente aí agora, tudo crente. O que é isso? Ah, irmão, cheguei em casa, olha a mulher aqui bater em mim com a vassoura, eu mochei todo mundo no couro. Agora todo mundo crente. Levanta a mão aí, pastor, ver.
Aí o pastor falou, só que hoje você não vai tomar ceia, irmão. Aquela irmã tornou-se a dirigente do ciclo da oração, porque ela aprendeu a respeitar o marido, e o marido aprendeu a saber o que é uma esposa crente, porque tem coisa, como eu li ontem na igreja, tem 5 coisas na Bíblia que precisam ser passadas no coro do Benedito. Primeiro, martelo. Depois a palha de aço para tirar a sujeira. Depois a outra, a lixa. Depois tem muita coisa, entendeu? Então, cada coisa que nós fazemos que é mal, se torna bem, porque Deus não faz nada ruim para ninguém. Então ninguém tem direito a partir de hoje de fazer o que aquele irmão fez. Fez na ignorância, Deus abençoou, mas vocês estão sabendo que vocês estão mortos para o pecado e vivem para Deus. Amém? Amém, irmão José? Amém. Esse cara bom de raposa.